Bom dia, preciosos e preciosas do Senhor. Graça, nosso Deus, né? Para mais um sábado abençoado, para a glória e para a honra dele. Eu estava aqui refletindo sobre o crer, como é forte, né? Quando a gente crê. Crê em algo, crê em Deus. É como falo, né? Deus sempre lhe diz que crê em mim, tu e tua família será salva. Crê e verás a glória de Deus. É uma palavra tão pequenininha, mas de um poder tão grande. Hoje eu estou justamente aqui porque eu creio. Eu creio que Deus, Ele pode transformar a sua vida assim como Ele transformou a minha. Por isso que eu creio, por isso que eu estou aqui. Porque eu sei que assim como Ele me deu a alegria, assim como Ele me deu a paz, assim como Ele me deu o amor transbordante dentro do meu coração, Ele também pode dar para você também. Mas você precisa crer. Crer que o Senhor pode mudar a situação em que você está vivendo. Por pior situação que seja, se a gente crê que Deus pode, então Ele faz. Não é a questão de nós querer. Eu quero. Querer todo mundo quer. Quem não quer ter uma vida feliz, uma vida de paz? Quem não quer? Todo mundo quer, mas o crer é diferente do querer. Muitos querem, mas não correm atrás, porque falta fé, falta o crer em Deus. Mas quando a gente crê de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, a gente faz acontecer. Por exemplo, eu estou com um problema, vamos supor, eu estou com um problema de saúde, mas eu creio que Deus ele vai me curar. O que eu tenho que fazer? Procurar em Deus a solução para o meu problema. Um dia lá atrás, eu criei que Deus transformaria a minha casa. Deus transformaria o meu casamento, a minha vida. Mas eu não criei e fiquei parada. Por exemplo, eu não criei e fiquei, não, vou esperar que Deus vai fazer alguma coisa, não. Eu busquei. Eu busquei com sede. Sabe quando você está com muita sede? Eu busquei. E hoje eu falo mesmo com todas as palavras, com todas as letras. Eu consegui receber de Deus aquilo que eu tanto busquei e aquilo que eu criei, que foi a minha paz interior, a felicidade de poder servir esse Deus que pode todas as coisas. Um Deus que trouxe alegria para minha alma, uma alma triste, né? Uma alma depressiva, uma alma chorona, uma alma sentimental. Então, tudo que eu criei, eu corri atrás e Deus me ajudou, me deu o que eu precisava. Passei por muitos desafios na vida, mas foram desafios para me fortalecer e para mostrar para mim mesmo que se eu quero, se eu creio que Deus pode fazer nova todas as coisas na minha vida, então eu vou lá, corro atrás e faço acontecer. Como todos nós devemos fazer. Poxa, eu estou passando por uma situação, mas eu creio que Deus ele pode me ajudar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás. Eu vou lá, eu vou colocar a mão. Eu creio em Deus, buscar em Deus, né? Buscar nele, né? O nosso corpo, ele é o templo de Deus. É a morada de Deus. Se ele ainda não está morando dentro do corpo dele, dentro da igreja, que é ele, então é porque tem alguma coisa ainda que está faltando a gente entregar. Porque quando o reino de Deus mora dentro de nós, né, ele nos guia, ele nos cura a nossa alma, cura todo o nosso ser. Hoje eu falo assim, paro e falo que
Hoje eu não tenho mais feridas. Hoje eu tenho cicatrizes, né? Já fui uma pessoa muito ferida, uma pessoa que mal amada a mim mesma. Olhava para mim com maus olhos para mim mesma. Mas quando eu criei que Deus poderia mudar a minha vida e eu busquei por Ele, hoje todas as feridas da minha alma foram curadas. Hoje só resta a cicatriz, lembrança de tudo que eu fui, de tudo que um dia eu fiz, para tudo que hoje eu sou. Teve uma mudança muito drástica, teve um milagre praticamente, porque não é fácil a gente entregar tudo nas mãos de Deus. A nossa vida, o nosso querer, o nosso eu, paixões, tantas coisas assim que a gente entrega para Deus. E eu quero mudança, Deus, eu quero transformar a minha vida. Tem um preço. Para a gente sair de uma situação que a gente está, a gente tem que pagar esse preço. Para mim ter paz, eu tenho que pagar o preço. Para mim ter alegria de verdade, né? Porque muito se diz ser felizes, mas no fundo, lá no fundo, a gente olha nos olhos da pessoa e não vê essa felicidade. A gente vê um olhar triste que ri da boca para fora, mas dentro tem aquele vazio, tem aquela tristeza. Eu lembro de mim mesmo. Eu só me achava feliz quando eu estava bebendo. Quando eu estava bebendo, eu era a mulher mais feliz desse mundo. Mas no outro dia, quando eu parava para pensar, eu não era feliz. Me faltava água, tanto que a primeira vez que eu me lembro que eu falei com Deus, que Ele me ouviu, foram 2 vezes. Ele me ouviu. Eu lembro, já tem uns 20 anos atrás. E eu não a conhecia ainda. Mas quando eu falei com ele, e ele me ouviu. Eu estava tão triste, eu estava com minha alma tão abatida. Eu estava com meu coração tão angustiado nesse dia, vocês não têm noção. Eu não sabia nem que ele poderia me ouvir. Perdão. Mas eu falei naquele dia com Deus. Eu olhei para o céu, mesmo sem ver, sem saber, eu não era de igreja nenhuma, eu não tinha nada de igreja para me frequentar. Nessa época era o mundo mesmo. E naquele dia a tristeza foi tão grande na minha alma que eu olhei para o céu e falei, meu Deus, se um dia o Senhor me ajudar, que eu seja feliz, eu te prometo que quando eu voltar no Piauí, eu vou te pagar uma promessa. E Deus, Ele me ouviu. Naquele dia que eu falei com Ele, eu falei com sinceridade na minha alma. Ele me ouviu. Porque demorou uns anos, Ele enviou um casal que me levou até Ele. E a partir daí, hoje, eu sou quem eu sou. Então, Deus me mostra nesse dia que, Ele via o meu sofrimento. Ele via a minha dor. Ele via que eu estava muito triste, amargurada como Ana. Eu estava amargurada, me sentindo sozinha, abandonada, triste, longe da família, longe dos meus pais, vivendo uma vida nova num lugar que eu não conhecia, com pessoas que tinha acabado de conhecer e sofrendo. Mas eu precisei o quê? Eu precisei pedir para Ele. Ele poderia vir muito bem e olhar para mim e dizer, filha, eu vou te ajudar, não. Mas precisou que o quê? Que eu falasse para ele, me ajuda a ser feliz. Me ajuda, meu Deus, a ser feliz. Porque eu preciso muito do Senhor. E o socorro veio. Demorou um pouco, mas veio. E hoje, eu posso olhar para o céu e dizer, Pai, eu vou ter que pagar a minha promessa que eu te prometi, porque hoje eu sou feliz. Eu sou feliz não é porque eu tenho bens materiais, porque eu não tenho nada. A minha riqueza, a minha felicidade não é baseada naquilo que eu vejo, não é baseada naquilo que eu toco. A minha maior felicidade vem do Espírito Santo.
de poder saber que hoje eu sou morada do Espírito Santo. Antes, as trevas moravam em mim. As trevas moravam aqui dentro. A tristeza, o rancor, o orgulho, a inveja, a depressão. Mas hoje, quem mora dentro de mim é o Espírito do verdadeiro amor, do Espírito Santo. Então, quando a gente crê, a gente dá um passo. Eu creio em Deus. Naquele dia que eu abri a minha boca, eu usei o quê? Eu usei minha fé e eu creio. Ninguém pede nada a ninguém se a pessoa não crê. Então, eu creio em Deus, que Ele poderia me ajudar a ser feliz. E hoje eu falo, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Poxa, olha assim para dentro de você. O que está lhe faltando para você ser uma pessoa completa? Um homem completo, uma mulher completa. Às vezes você tenta se completar nos vícios, na bebida, nas festas. Você diz, não, a minha maior felicidade é essa. Se um dia eu parar, para mim acabou. Um dia eu pensava bem assim. Eu dizia, meu Deus, se eu parar de beber, onde vai estar a minha alegria? E hoje, eu não preciso de nada disso para ser feliz. Na verdade, eu precisei tirar tudo isso. Tirar para poder carregar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Aquilo que ninguém pode tirar de mim. Porque foi dada por Deus. Por Deus. Foi Ele que me deu essa verdadeira paz. Mas porque eu creio nele. Eu creio que tudo é possível. Os piores dos problemas pode ser resolvido com Deus quando a gente crê. Pensando, lembrei agora de algo, né? Que uma vez uma pessoa me chegou e falou assim, que, nossa, Daiane, você fala muito de cura, você fala muito de fé. Eu vejo que seus vídeos você fala muito de fé, de cura. E já teve pessoas que falou assim, que poxa, ela fala tanto de fé, fala tanto de cura e nunca curou o irmão dela. Eu só quero dizer uma coisa para você. Quem cura não sou eu, quem cura é Deus. E o que eu plantei, eu sou feliz pelo que eu plantei. Porque eu vou colher. Eu vou colher fruto por fruto. Está determinado, está ligado aqui na terra. Então, a palavra de Deus, ela diz, está ligado na terra, está ligado no céu. O que nós determinar, está determinado. A cura dele vai vir. Mas não é no tempo meu, nem no seu, é de Deus. É Deus quem cura, eu não curo ninguém. Eu falo da minha fé, do que eu creio. Não é do que eu vou falar, não é do que eu quero fazer. Se fosse por mim, Jesus de Nazaré, quantas pessoas não já teriam recebido a cura? Mas não é de mim, é Deus, né? Isso vem do Espírito Santo. Deus sabe o momento, Deus sabe a hora e o dia para fazer o que Ele tem que fazer. Então, quando chegar o momento, Ele vai fazer. Então, creia no Senhor teu Deus. Nos momentos mais difíceis, mais felizes também, né? Tô triste hoje, olha para o céu e fala, meu Deus, eu creio que eu vou ser feliz. Tá passando por guerra no seu relacionamento, meu Deus, eu creio que um dia o meu relacionamento vai ser para testemunhar a tua grandeza. Hoje o meu casamento, eu sou grata por Deus, porque Deus transformou, resgatou. Porque Deus é Deus e Ele é o meu Pai. E eu creio em tudo que Ele pode fazer. E assim como Ele me ouviu, Ele também pode te ouvir. O que te aflige hoje? Faz essa pergunta. O que está te afligindo hoje? Olha para Deus. Olha para Deus, porque o teu problema não é nada diante dEle. Não é nada. Olha para Ele e vai falar para Ele. Eu creio, meu Deus, que tudo isso vai se resolver. E quando se resolver, eu vou dar testemunho para glorificar o nome do Senhor. É assim que a gente crê, é assim que a gente age a nossa fé. Para que Deus possa nos responder e ser
glorificado através de nós. Amém? Quando Deus, o Senhor Jesus, ele passou por aquela figueira que não tinha fruto, ele amaldiçoou aquela figueira. E os discípulos, ficaram todos, meu Deus, mestre, a figueira está seca. E o Senhor Jesus, ele disse, em verdade eu vos digo, que qualquer um de vós que dizer a este monte, erga-te daqui para acolá, e não duvidando naquilo que você falou, tudo que você fala será feito. Tá vendo? Olha a força do poder do crer, do poder da fé que a gente tem em Deus. Se eu creio, eu faço, eu busco e acontece. Pode ser o pior momento da vida. Pode ser que meus olhos vejam impossível, mas se eu creio que Deus pode, então tudo é possível. Eu só tenho que fazer o quê? A minha parte, que é buscar nele essa liberdade, buscar nele essa libertação, buscar nele esse refúgio, porque Deus é o nosso esconderijo. Ele é o nosso esconderijo. Então, eu quero que você reflita muito bem, preste atenção assim, em cada palavra, se você não assiste até o final, não só curte lá sem assistir não adianta. Assiste a live até o final para você ver. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Tá bom? Que Deus te abençoe até no sábado que vem. Amém?